de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, e hoje eu estou aqui para dar continuidade à nossa série de mensagens do Saltério Bíblico, A Beleza Oculta dos Salmos. E hoje um salmo lindíssimo, um dos meus favoritos, certamente, o Salmo 139, Salmo de Davi, um dos mais poéticos, um dos mais emblemáticos, um salmo que revela um Deus que desce de maneira extraordinária da sua majestade, da sua glória e se revela a mim, homem pecador. E esse salmo ele me encanta pela sua grandeza, mas também pela sua simplicidade, pela riqueza em revelar o que é o homem e o que é Deus, mas também pela sua clareza de me inserir e me fazer ser pertencente a esse Deus maravilhoso. Ele restaura no meu coração a minha dignidade espiritual. Ele me faz me lembrar quem eu sou diante do meu Deus, mas acima de tudo, quem o meu Deus é diante de mim. Bom, quero ler o salmo inteiro. E eu peço para que você acompanhe, porque só a leitura desse salmo já vale por si só uma grande mensagem. Então acompanhe aí a leitura do salmo na sua telinha. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem aos grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra mim. E como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Olha, eu acho que dispensa uma grande exposição aqui. Apenas a leitura ela já é rica. Mas esse salmo ele fala sobre um Deus que é onisciente e onipotente. A onisciência e a onipotência são atributos de Deus, atributos comunicáveis de Deus, que me fazem entender uma coisa muito importante, que eu não posso esquecer. Esse Deus me conhece e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto eu posso pensar, pedir, imaginar, idealizar. É isso que Paulo fala na sua oração em Efésios.
que Deus é infinitamente mais poderoso do que eu posso imaginar. Ele vai além. Então eu divido esse salmo aqui em algumas características que eu quero mostrar para você rapidamente nessa meditação de hoje. Bom, em primeiro lugar, esse salmo começa dizendo que Deus é um Deus que me conhece. Mas não me conhece como a sua mãe te conhece, como o seu amigo te conhece, como a sua esposa te conhece, como o seu irmão te conhece. Ele te conhece totalmente. Você é conhecido por Deus totalmente. E ele diz isso aqui logo no início do salmo, a partir do verso 2, quando ele diz assim: sabes quando eu me assento e quando eu me levanto? De longe, ou seja, sem chegar perto, ele penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Primeira coisa aqui que eu vejo que ele cria aqui, um nível de comparação, o Senhor sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. Essas são atitudes externas que eu tenho. O Senhor conhece o meu comportamento, né? Mas ele também penetra os meus pensamentos. Ele me conhece por fora, mas ele também conhece por dentro. Os teus pensamentos, querido, são talvez o bem mais entesourado. Porque os homens podem entrar na sua agência bancária, eles podem entrar na sua casa, eles podem entrar no seu carro, eles podem entrar muitas vezes no seu corpo, mas ninguém pode entrar na sua mente. Ninguém pode ler os teus pensamentos. O Senhor faz isso. Deus penetra e conhece os teus pensamentos, esquadrinha o seu andar e o seu deitar, e conhece todos os teus caminhos. Aquilo que você diz, aquilo que você verbaliza, sendo verdade ou mentira, aquilo que você dá vida através de palavras, não nasce na tua boca, mas nasce na tua mente, nasce no teu coração. E antes de que você dê vida ao que você pensa, o Senhor já conhece. A palavra ainda não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces, não apenas o que eu estou pensando mais ou menos, mas ele já conhece tudo. É um Deus que me conhece totalmente. Mas não apenas um Deus que me conhece totalmente, esse salmo vai dizer que esse Deus é um Deus que me acompanha também totalmente. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Ele está por todos os lados, de norte a sul, me guiando, me protegendo. E saber disso, olha o que ele diz aqui no verso 6, e tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ou seja, que conhecimento? O conhecimento que me é informado de que para onde eu vou, Deus está. Não há nenhum lugar que Deus não esteja com você. Existem momentos que a gente sofre, e o salmista fala sobre isso aqui, que a gente acha que Deus esqueceu da gente. Que a gente acha que Deus não acompanhou a gente, que Deus abandonou a gente. Nunca. Deus, ele cuida de você. Ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Eu imagino que como o homem não pode ir para o céu e nem pode descer aos mais profundos abismos da terra, eu entendo isso aqui como uma linguagem, como uma metáfora, como uma figura de linguagem, na verdade. Quando eu subo aos céus, é aquele momento de euforia, um momento de alegria, um momento que está tudo bem com você, quando você está vibrando, quando você está vencendo, quando você está prosperando e o teu coração está lá em cima. Eu acho que é um momento de espírito. Deus está com você nesse momento. Mas quando você está deprimido, quando você está lá no poço, quando você está no mais profundo abismo emocional, quem que está lá com você? O Senhor. Ele está com você. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Né? Perceba, nós estamos falando de um salmo que foi escrito há 3.000 anos atrás. Davi vive 1.000 anos antes de Jesus, né? De Jesus para cá nós temos 2.000 anos. Os confins dos mares era o inalcançado pelo homem ainda.
né? Nós vamos ver, né, os navegantes, eles rompendo os confins dos mares, né? Isso no século XVI, no século XV, né? O Fernando Pessoa, em um dos seus poemas muito conhecido, chamado Mar Português, ele diz: quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele espelhou o céu. Né? Ele faz menção ao cabo do bojador, ao cabo das tormentas, né? Que acreditava-se naquela época que depois do cabo das tormentas ou do cabo do bojador, a terra tinha um grande abismo. Né? Havia um abismo, porque acreditava-se até então que a terra era plana, era quadrada. Tem algumas pessoas que advogam isso hoje, né? Então, não se conhecia. Os confins do mar, dos mares, era ainda o inalcançável, era onde o homem não conseguia chegar. E Davi propõe: ainda se eu fosse lá, a tua destra, ou seja, a tua mão me sustentaria. Você pode ir nos lugares mais difíceis, nos lugares mais longínquos, nos lugares mais insólitos da vida, seja externamente ou internamente, porque às vezes os lugares mais distantes onde nós vamos é para dentro de nós mesmos. Nós nos refugiamos nas cavernas emocionais e nos sentimos tão sozinhos, e ali ninguém pode chegar. Na caverna emocional, na caverna espiritual, ninguém pode entrar, porque ninguém entra na tua vida. Mas quando você está caído, quebrado, quando você está destruído das suas prisões emocionais, a destra do Senhor está lá com você, te sustentando, te amparando. Mas o Salmo vai além. O Salmo diz que além dele ser um Deus que me conhece totalmente, um Deus que me acompanha totalmente, é um Deus que me entende totalmente. Há uma dor no coração do salmista. Ele diz assim no verso 11, se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão. Eu vejo trevas chegando ao meu redor, eu vejo uma grande e densa nuvem chegando diante de mim, e eu digo, ela vai me encobrir. A luz ao redor de mim se fará noite. Eu não vou suportar. E Deus entende isso. Deus entende totalmente o meu medo. Deus entende totalmente o seu temor. E ninguém mais pode entender o teu temor e a tua dor, senão Deus. Mas aí o salmista diz, mas as próprias trevas não serão escuras para Ele. Porque as trevas e a luz são a mesma coisa para Ele. E se Ele está com você totalmente, Ele te entende totalmente. E ainda que você esteja nas trevas, sem poder enxergar, existem momentos na nossa vida que nós não conseguimos enxergar, entender, compreender o que está se passando ao redor de mim, da minha vida, da minha história, do meu caminho. Mas se Deus está comigo, eu sei que para Ele não existe trevas. Para Deus não existe escuridão. Para Deus não existe sombras, nem nuvens que o encobrem. Então, como criança, eu preciso segurar na mão dele e caminhar confiante de que ele me conduzirá de maneira segura até onde eu preciso chegar, até onde eu tenho que ir, até onde ele quer que eu vá. Crê nisso. Mas esse Deus ainda é um Deus que me fez totalmente. Pois tu me formaste no interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formou. Nós estamos vendo Davi falando de biologia. Ele está ali pensando o feto informe, a substância informe no ventre da mãe. Davi já tem uma revelação, ele tem um entendimento. A biologia naquela época, a ciência naquela época ainda não entendia o processo da formação de um feto no útero de sua mãe. Mas Davi está dizendo, o Senhor está nesse processo. O Senhor está nessa história. E o teu controle sobre a minha vida, Senhor, não é apenas antes de eu nascer. O teu limite sobre mim não é apenas antes de eu nascer. Mas o teu limite sobre mim, o teu controle sobre mim, ele excede, ele vai além. Não apenas do meu antes, mas também do meu depois. Olha o que o salmista vai dizer.
no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, sem que nenhum deles ainda houvesse existido. Nenhum deles havia ainda quando o Senhor escreveu todos. Você não vai viver nenhum segundo a mais daquilo que o Senhor planejou para você. Você não acrescentará nem um côvado à sua existência. Todos os teus dias, toda a sua história já está declarada, escrita pelo Senhor. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E são tão preciosos no sentido de serem tão caros, mas também no sentido de serem tantos, que se eu fosse contar, seriam excedentes aos grãos de areia. Eu ia contar, sem jamais chegar ao fim. É um Deus que me formou totalmente. Eu estou absolutamente nas mãos de Deus. A minha história, as rédeas da minha história, o governo da minha história está absolutamente nas mãos do Todo-Poderoso. Mas é um Deus que me polariza totalmente também. Davi ele vai olhar para a vida dele com Deus e tem uma grande mensagem para os nossos dias. Ele diz assim: tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Não eu que vou dar, tomara o Senhor. Eu entendo que não é um papel meu, né? Quando Davi diz tomara que desses cabo do perverso, é que o perverso sumisse, porque Davi não tolera aqui a perversidade. Apartai-vos de mim, pois homens de sangue, são homens de sangue, são homens cruéis. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e contra os teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu os que te aborrecem? Não abomino eu contra ti os que contra ti se levantam? Aborreço eles com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Existem muitos inimigos, existem muitos perversos. Existe uma perversidade muito grande que se levanta contra Deus. Eu tenho o direito de exigir que esses perversos morram. Mas principalmente um deles. Principalmente o perverso, mais perverso de todos. O perverso que mais me aniquila, o perverso que mais me destrói. Sabe quem é esse perverso? Eu mesmo. Eu sou o meu maior inimigo. Por mais que eu ame ao Senhor, existem coisas em mim que são contra o Senhor, vão contra o Senhor, declaram o mal, e eu preciso entender que Deus é aquele que me livra, que cuida de mim. E no final ele termina dizendo: Senhor, tu me sondas, me conheces o meu caminho e guia-me pelo caminho eterno. Que o Deus da minha vida, que o Deus da sua vida possa polarizar você de tal maneira que Deus ele entre na tua vida e polarize você como polarizou Davi. E viver para Deus se torne uma referência extraordinária para a sua vida. Querido, que Deus abençoe você. Que esse salmo possa te fazer pensar. O Deus que me conhece totalmente, o Deus que me entende totalmente, está comigo totalmente, me polariza totalmente e me dirige totalmente para o caminho eterno, para o céu, para a salvação. Que Deus abençoe você. Que a graça do Senhor esteja sobre você. Nós nos encontraremos na próxima semana aqui no programa Graça e Paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.